Oi pessoal, sou o professor Pedro Bittencourt, estou aqui para ministrar as videoaulas de saxofone do projeto Sino, Sistema Nacional de Orquestras Sociais, uma parceria da Funarte, Fundação Nacional de Artes, com a FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu estou ministrando essas videoaulas junto com o professor Carlos Gontijo. A aula de hoje é uma continuidade da aula anterior de Fundamentos Técnicos. Então, se você não assistiu à aula anterior de Fundamentos Técnicos número 1, volta lá, assiste e depois volta para cá. Então hoje é o estudo dos fundamentos técnicos, segunda parte, que a gente vai ver escalas, arpejos, intervalos, articulação e flexibilidade. A gente vai começar falando sobre as escalas e os arpejos. Por uma questão de tempo, eu vou mostrar o modelo, como é que se faz, e depois vocês vão fazer em todas as tonalidades, maiores e menores. Como agora a gente vai começar a fazer as escalas e os arpejos na extensão toda do instrumento, nas três tessituras, grave, médio e agudo, a gente vai começar a ver também que tem outros intervalos que vão surgir e que podem causar alguma dificuldade a vocês. A gente vai falar também em como trabalhar esses intervalos que são mais problemáticos no saxofone, muitas vezes relacionados à mudança de registro, quando a gente usa a chave de oitava. Em seguida, a gente vai dar início ao nosso trabalho de articulação. Lembra que no Fundamentos Técnicos número 1, a gente fez todo aquele trabalho sem usar a língua, sem articular. E agora a gente vai começar a fazer articulações usando a língua e a gente vai ver como o ar, o fluxo do ar, a coluna de ar, tem um papel fundamental que a gente nunca pode negligenciar e nem esquecer. Todo esse trabalho de base feito, vocês vão desenvolver uma flexibilidade no saxofone. Isso quer dizer que vocês vão conseguir tocar em qualquer nuance, em qualquer tessitura do instrumento, dominando todas as regiões do instrumento e podendo tocar também qualquer intervalo. Então vamos começar falando do trabalho nas escalas. A gente vai sempre fazer a escala maior, a sua relativa menor, escala menor harmônica, ou seja, com a terça menor, sexta menor e a sétima maior. Vamos fazer primeiro uma escala de Dó maior no sax alto com um Mi bemol no piano na referência. A gente sempre vai fazer o trabalho de escalas e arpejos com uma referência sonora, que nem a gente fez na outra aula. Então vamos lá, escala de Dó maior. Vamos fazer a escala na sua extensão completa no saxofone, do Dó grave até o Fá agudo. Sugiro vocês começarem com a pulsação de 60 batimentos por minuto, tocando a escala de Dó maior em semicolcheias. Gente, essa escala é para ser feita toda forte, toda no mesmo volume, na mesma nuance, sem variação, sem tocar mais forte no grave, sem esganiçar o som, sem botar o som saturado nos agudos também. É para ser feito todo um trabalho de homogeneidade de timbre e de nuance. Como eu já falei nas aulas anteriores, vocês podem ir alargando o exercício, tocando 2, 3 vezes sem respirar, e também tocando um pouco mais rápido. Uma vez feita a escala maior, a gente vai fazer o arpejo de dominante, que é feito em cima do quinto grau. O arpejo dominante de Dó maior vai ser então Sol 7, Sol, Si, Ré, Fá são as notas. E a gente vai estar tocando em toda a extensão do instrumento também, da seguinte forma. Feito o arpejo de dominante, Sol 7, como a gente fez agora, a gente faz a resolução no acorde perfeito maior,
Dó maior. Dó, Mi, Sol. Se durante esses exercícios de arpejos vocês perceberem uma dificuldade em algum intervalo, vocês podem trabalhar o intervalo separadamente. Por exemplo, tiveram dificuldade no Mi médio com o Sol, então repete só esse intervalo e encontra a focalização da embocadura, quantidade de ar, pressão necessários para fazer bem esse intervalo sem ficar nenhum buraco e as duas notas soarem iguais em nuance e timbre. Depois de fazer a escala maior, a gente faz a sua relativa menor. Aqui no caso, a relativa de Dó maior vai ser Lá menor. E depois de fazer a escala menor, a gente vai fazer a sua dominante, que é uma escala diminuta, começando com o 7º grau. A escala de Lá menor vai ser Sol sustenido diminuto. E por último, a gente faz a resolução em Lá menor. Repararam que a gente fez tudo legato sem usar nenhuma articulação. Agora a gente vai começar a falar de articulação para a gente poder aplicar nesses mesmos exercícios de arpejos e de escala. Como é que a gente vai articular? Bom, primeira coisa, não articular com a língua muito pesada, interrompendo o fluxo do ar. A gente vai fazer uma articulação muito leve agora no início, para vocês começarem a trabalhar du ou ru, com o meio da língua, não a ponta e muito de leve, sem interromper o fluxo do ar. Como é que isso vai soar? Você continua a soprar, a sua língua vai encostar na palheta muito de leve, como se a palheta estivesse em brasa, pegando fogo, e você tivesse que encostar e tirar, tá? Muita gente articula usando a sílaba tu, mas por enquanto eu vou pedir para vocês não fazerem isso, porque a língua vai ficar muito pesada e acontece o quê? Um acento no início, tá? E o motivo pelo qual eu insisti muito no início da gente fazer a articulação zero, tocar com a garganta aberta, com a língua recuada lá no fundo da boca, é para vocês desenvolverem uma sonoridade com um som mais redondo, com todos os harmônicos distribuídos. E agora, quando a gente começa a articular com a língua, o som tem que continuar o mesmo, ok? Não é para mudar o som quando mexer a língua no interior da boca, do tipo... Fiquei com a língua no alto e depois recuei, não é? A língua vai agir e vai voltar para trás. Como é que a gente exercita esse início da articulação? Eu vou passar para vocês dois exercícios, um com metrônomo e o outro sem o metrônomo, para a gente fazer um trabalho de conscientização
do uso da língua para articular. Vamos colocar o metrônomo a 60, aos poucos vocês podem ir aumentando isso, quando o exercício ficar mais fácil de fazer. E a gente vai dividir em semínimas, depois em colcheias, depois em que altera de 3, depois em semicolcheia, depois que altera de 6, e quem puder, quem conseguir, pode fazer fusas, e depois faz o caminho inverso da seguinte forma. Importante, não interromper o fluxo do ar. A língua ela só dá uma floreada na palheta, sílaba du, garganta sempre aberta, não vamos mexer o interior da boca, embocadura firme, sopro sustenuto, apoio no abdômen. Isso aqui continua igual como se fosse uma nota longa. A gente só vai acrescentar a língua bem de leve. Pessoal, toma cuidado que quando vocês começarem a articular mais rápido, a tendência vai ser utilizar a sílaba tu, que tem um acento. Mantenha o du por enquanto. Depois a gente vai começar a fazer articulação com a sílaba tu. O próximo exercício de articulação é simplesmente um acelerando e depois um desacelerando. Vocês vão acelerar até onde vocês puderem, de uma forma confortável, sem alterar a nuance e sem alterar o timbre do saxofone. E agora que vocês aprenderam como articular, vocês podem aplicar em todos os exercícios de escala e de arpejo. A gente vai ver na próxima aula mais variações de articulações, como que a gente vai trabalhar diversas articulações fazendo esse trabalho de base. Pessoal, nossa segunda aula dos fundamentos técnicos está dada e na próxima aula nós vamos falar de fraseologia musical, continuaremos falando de articulação e também vamos começar a falar sobre o vibrato. Até lá, tchau, tchau!